Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre intelectuais, políticos, professores, populares, entre outros, e seus motivos para serem vegetarianos. Então vamos lá. Começamos por Pitágoras. Ele diz: enquanto o homem continuar a destruir impiedosamente os seres vivos inferiores, não conhecerá a saúde e a paz, pois enquanto os homens massacrarem os animais, matarão uns aos outros. Realmente, aquele que semeia a morte e dor não pode colher alegria e amor. Chegará o dia em que os homens verão o assassinato de um animal, como agora veem a morte de um ser humano. Leonardo da Vinci. Ser vegetariano é viver uma vida de paz, saúde e longevidade. Sócrates. Nada beneficiará mais a saúde humana e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra do que a evolução para uma dieta vegetariana. Albert Einstein. Os animais existem por suas próprias razões. Eles não foram feitos para humanos, assim como negros não foram feitos para brancos, ou as mulheres para os homens. Alice Walker, escritora e ativista feminista. Daqui a alguns anos, nós vamos morrer de vergonha de ter matado os animais como a gente vem matando. Ana Branco, professora da PUC. O veganismo é a extensão lógica da filosofia da não-violência. Dexter Scott King, filho de Martin Luther King, vegano e ativista pelos direitos dos animais desde 1988. Se os animais importam moralmente, então o veganismo é a única resposta lógica. Se você concorda, tenha a coragem de suas convicções e torne-se vegano. Gary Francione, professor universitário de Direito. Todo o direito que pensamos ter sobre a vida dos animais não é um direito real. É conseguido através da força, assim como já fizemos para escravizar outros seres humanos no passado. Jorge Guimarães, presidente da ONG Vedas, durante entrevista na Record News. Eu me recuso a comer animais, porque eu não posso me alimentar do sofrimento e da morte de outras criaturas. Eu me recuso a fazer isto porque eu mesmo sofri tão dolorosamente que eu consigo sentir as dores dos outros pela lembrança dos meus próprios sofrimentos. Edgar Kupfer Kousbewitz, sobrevivente de um campo de concentração nazista. Auschwitz começa onde quer que alguém olhe para o matadouro e pense: eles são apenas animais. Theodor Adorno. Comer animais pode ser considerado moralmente chocante pela maioria das pessoas no futuro. Em breve, os protestos veganos poderão ser parte do passado e o veganismo se tornará a regra, não a exceção. Alvin Roth, professor das universidades de Stanford e Harvard, ganhador do Prêmio Nobel em Ciências Econômicas de 2012. Artigo da revista Time. Ser vegano é maravilhoso. Gostaria de ter tomado essa decisão antes. Philip Lowe, inventor, neurotecnologista e neurocientista. Os seres humanos não precisam de produtos de origem animal. E quando consumimos produtos de origem animal, nós não estamos matando apenas os animais. A longo prazo, nós estamos matando o planeta e a nós mesmos. Howard Lehman, ex-fazendeiro de gado de Montana, vegano. Tem um documentário onde ele participa que se chama Myth, The Truth, Uma Verdade Mais Que Inconveniente, onde ele fala que passou 45 anos sendo fazendeiro, matando animais, até que circunstâncias da vida fizeram ele pensar por que ele deve respeitar os animais. Desde então ele se tornou vegano. Por um pedaço de carne, lhe roubamos o espaço de tempo que viveria e pelo qual ela se alegrava. Plutarco. Matar os animais para nos sustentarmos com a sua carne e o seu sangue é uma das mais deploráveis e das mais vergonhosas enfermidades da condição humana. Alphonse Lamartine. Colocar animais no mundo só com a intenção de matá-los não é parte do ciclo da vida. Nós os selecionamos, fazemos inseminação artificial, matamos muito antes da idade que podem atingir e então justificamos isso como natural, nos comparando com outros animais que matam para sobreviver. Da última vez que eu olhei, os leões não estavam reproduzindo gazelas. Colin Patrick Goodreal. Rousseau. Os animais que você come não são aqueles que devoram outros.
Você não come as bestas carnívoras. Você as toma como padrão. Você só sente fome pelas criaturas doces e gentis, que não ferem ninguém, que o seguem, o servem, e que são devoradas por você como recompensa de seus serviços. Percy Bysshe Shelley. É somente pelo amaciamento e disfarce da carne morta, através do preparo culinário, que ela é tornada suscetível de mastigação ou digestão, e que a visão de seus sucos sangrentos e horror puro não criam um desgosto e abominação intoleráveis. Que horror é meter entranhas em entranhas, engordar um corpo com outro corpo, viver da morte de seres vivos. Pitágoras. Sou radical? Então imagine, eu sentado com uma bacia de frutas e você com uma faca na garganta de um bezerro. E então, quem é o radical? Guiomar Bassim, estudante de filosofia profissional de TI. Foi com certeza um conjunto de fatores, mas, de um modo geral, costumo dizer que, depois que vivi a experiência maravilhosa de gestar, parir, nutrir e ver crescer meus filhos, não consigo comer mais ninguém que tem ou um dia teve uma mãe. Anne Rami. Não comer carne significa muito mais para mim que uma simples defesa do meu organismo. É um gesto simbólico da minha vontade de viver em harmonia com a natureza. O homem precisa de um novo tipo de relação com a natureza. Uma relação que seja de integração em vez de domínio. Uma relação de pertencer a ela em vez de possuí-la. Não comer carne simboliza respeito à vida universal. Pierre Well, educador e psicólogo. Quando o homem mata para comer, ele está renunciando ao seu espírito de justiça. Isaac Singer, Prêmio Nobel de Literatura, 78. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará muito o destino da humanidade. Albert Einstein. Na verdade, o que os direitos dos animais exigem são jaulas vazias, não jaulas maiores. Tom Riga, filósofo e escritor estadunidense. Professor de filosofia. Achamos que temos este direito porque nos colocamos no topo desta hierarquia, mas bastaria que um terceiro entrasse no jogo, um visitante de outro planeta, por exemplo, ao qual Deus houvesse dito: dominarás sobre todas as criaturas de todas as outras estrelas. E toda a evidência do Gênesis se tornaria imediatamente problemática. Talvez um homem atrelado à carroça de um marciano ou assado no espeto por habitantes da Via Láctea lembraria a costeleta de vitela cortada em seu prato e então pediria desculpas, tardiamente, para a vaca. Milan Kundera, escritor tcheco. A nossa tendência é não querer ver para não sofrer, mas não podemos mudar aquilo que não conhecemos. Se você não olhar nos olhos desses animais e perceber e atender o seu pedido de socorro, não poderá nunca ajudá-los. E se você ficar indignado, melhor. É assim que as mudanças acontecem. Nina Rosa. Se você acha que é difícil ser vegano, pense como é difícil para os animais o fato de que você não é vegano. Gary Francione, professor universitário de Direito. Com 5 anos, eu fui em uma churrascaria com minha mãe e a chamei de hipócrita. Esse garoto, ele fez uma palestra no TED em que ele menciona essa ocasião. Foi essa? Ele fala: eu chamei minha mãe de hipócrita. Mãe, você é toda metida ambientalista, que ama os animais, e a gente está aqui comendo um pedaço de um bezerro que queria estar vivendo feliz com a sua mamãe vaca. Eu aprendi que, por dia, morrem 38 mil crianças de fome e que a metade dos cereais do mundo que deveriam alimentá-las vai para a criação de gado. A próxima frase vem de uma garota do documentário The Vegetarian World, onde ela diz: eu sou vegetariana porque eu gosto de animais e não gosto de vê-los sofrendo. Esse é de um documentário chamado Veganos. A garota fala: eu sou vegana porque eu amo os animais. Clara, vegana desde a gestação. Esse garoto passou num programa de TV da emissora GNT e ele fala em um momento: aquela carne que você está comendo naquele momento já foi um ser vivo. Bernardo, 9 anos, vegetariano. As pessoas nem se dão conta, né, de que já foi um ser vivo. Inclusive tem uma pegadinha
que é do programa Silvio Santos, onde as pessoas ficam indignadas por o Ivo Holanda estar matando porco para fazer linguiça. E esse menino, com 9 anos, já fez a associação de que aquela linguiça foi o animal, diferente das pessoas. Por incrível que pareça. E aqui é outra imagem dele. Aquela carne que você está comendo naquele momento já foi um ser vivo. Aí ele fala, alguém me explica do que é feito o quibe? E quando ele fala, alguém me explica, é como se estivesse falando, alô pessoal, vocês não percebem que tem uma grande coisa errada aqui? Não há animal que possa estar bem a seu próprio modo, enclausurado num espaço artificialmente construído por humanos para detê-lo lá. Sônia Felipe, doutora, Filosofia Moral e Teoria Política. Vegana. Se um ser sofre, não há justificativa moral para não levarmos em consideração esse sofrimento. Sean Monson, no documentário Terráqueos. Ser vegano significa que você rejeita a noção de que os animais são coisas para consumirmos. Os animais não são mercadorias, eles não são recursos. Gary Francione, professor de Direito. Se nós, pessoas boas, duplicarmos nossos esforços apenas algumas vezes, nós poderemos mudar o mundo. Billy Flowen, ex-banqueiro, vice-presidente do Citibank, hoje diretor de ONG Vegana. O veganismo é a base da abordagem abolicionista de direitos animais, porque, se os animais são moralmente importantes, não podemos justificar usá-los como mercadorias. Gary Francione. O único arrependimento que você terá ao ser vegan será o porquê você não fez isso antes. Ignaz Ziller, II. Não temos necessidade de comer carnes, laticínios ou ovos. Na verdade, esses alimentos são crescentemente associados a várias doenças humanas e a pecuária é um desastre ambiental para o planeta. Gary Francione. Pensar que nós temos algo chamado matadouro, onde pessoas são pagas para pegar um animal, meter um prego na cabeça dele e cortar sua garganta, suspendê-lo em correntes e vê-lo morrer enquanto o sangue escorre de sua garganta e suas pernas se debatem desesperadamente. Se não pudermos olhar para isso e dizer, minha nossa, o que fizemos? Nós não seremos capazes de olhar para mais nada. David Collins, palestrante e escritor vegano. O organismo humano não precisa de carne. O que a gente precisa é de nutrientes que são encontrados também na carne. A pessoa pode aprender a buscar esses nutrientes de fontes vegetais. Jorge Guimarães, nutricionista. São as estatísticas que dizem, onde se consome mais carne, há mais casos de câncer de intestino. Mas a questão central é ética, de sustentabilidade, ambiental e humana. Não podemos mais usar metade dos cereais e 3/4 da soja produzidos no mundo para sustentar o crescimento dos animais de pasto, enquanto uma parte da humanidade morre de fome. Umberto Veronese, oncologista e ex-ministro da Saúde italiano, vegetariano. Ser vegetariano é discordar do curso que as coisas tomaram hoje. Fome, crueldade, desperdício, guerras. Precisamos nos posicionar contra essas coisas. O vegetarianismo é a minha forma de me posicionar. Isaac Singer, escritor judeu, Prêmio Nobel de Literatura. E aí a mesma frase, com uma imagem diferente. Al Gore torna-se vegano. Reconhecido por seu trabalho em prol do meio ambiente, Gore torna-se um ambientalista de verdade. Defender o meio ambiente, comer carne, laticínio e ovos não faz sentido, uma vez que a maior causadora do aquecimento global é a pecuária. Al Gore demorou, mas entendeu isso. A coerência venceu mais uma vez. Todos os meus exames de sangue são bons, e os meus sinais vitais são bons, e eu me sinto bem. E eu também tenho, acredite ou não, mais energia. Bill Clinton. Há quem pense que uma dieta vegetariana seja extrema. 500 mil de pessoas todo ano vão ter o peito aberto, uma veia da perna cortada e tirada para ser costurada na artéria coronária. Outras pessoas chamariam isso de extremo. Dr. Cadwell Esselstyn. Quando me tornei vegetariano, poupei 2 seres, o outro e eu. Professor Hermógenes. Sou vegano e me sinto muito bem. Bill Clinton. Vou lacto-vegetariano há mais de 20 anos. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, declara que pretende se tornar vegano ainda em 2012.
Essa notícia é do Vista-se, saiu algum tempo atrás. Foi o meu cão que me levou a questionar o direito dos seres humanos a comer outros seres sencientes. César Chaves, trabalhador agrícola, líder sindical e ativista pelos direitos civis. Eu percebi muita similaridade no modo como os nazistas nos tratavam com o modo de tratarmos os animais, principalmente com os criados para alimentação. Entre eles, há o uso dos carros de boi para transporte, o confinamento em cubículos rudimentares, o tratamento cruel e a enganação no abate iminente, a eficiência no processamento e a falta de emoção dos perpetradores e os amontoados de corpos. Testemunho mudo das vítimas a quem eles pertenciam. Dr. Alex Hefschaft, sobrevivente do Holocausto, vegan desde 1976. Enquanto nós formos sepulturas vivas de animais assassinados, como podemos esperar neste mundo a paz que tanto ansiamos? George Bernard Shaw. Um homem pode viver uma vida saudável sem ter que matar animais para comer. Portanto, se ele come carne, participa do ato de tirar a vida de uma criatura meramente para saciar seu apetite, e agir dessa maneira é imoral. Tolstói. Comer carne é a sobrevivência da maior brutalidade. A mudança para o vegetarianismo é a primeira consequência natural da iluminação. Tolstói. Você mostraria para o seu filho um filme de como os bois são sacrificados para produzir aqueles bifes que chegam à mesa? O homem não precisa mais disso. Não é mais necessário que se torture os animais como a gente tortura. Eduardo Jorge, candidato à presidência. Na época em que nós éramos feras entre feras, na época das cavernas e até um pouco depois, isso era até uma questão de sobrevivência. Isso não é mais necessário. Não é mais necessário que se torture os animais como a gente tortura. Eduardo Jorge, candidato à presidência. Se tivéssemos de chacinar a nossa própria carne, haveria um grande aumento no número de vegetarianos. Ernest Crosby. O fato de buscar apenas os interesses próprios, consumir sem produzir, roubar todos os produtos dos esforços dos animais, em que até suas crias são retiradas, e submetê-los a uma vida miserável sob o regime escravista, que geralmente não chega ao fim de modo natural, por si só, traduz a inexistência da superioridade humana. Daniele Rodrigues, advogada, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Do ponto de vista ético, não podemos ignorar os interesses de outros seres, simplesmente por não fazerem parte da nossa espécie. Peter Singer, filósofo vegetariano. Plutarco. Que luta pela existência ou que terrível loucura vos levou a sujar vossas mãos com sangue? Vos repito que sois nutridos por todas as benesses e confortos da vida. Por que ultrajais a face da boa terra como se ela não fosse capaz de vos nutrir e satisfazer? Seneca. Os vegetais constituem a alimentação suficiente para o estômago e, no entanto, recheamo-lo de vidas valiosas. Os animais devem sair do cardápio porque, neste momento, eles estão gritando aterrorizados nos matadouros e nas jaulas, vis e ignorados campos de concentração de desespero. Philip Wollen, filantropista vegano. Coletivamente, todos os consumidores de produtos animais são responsáveis pela existência das práticas cruéis que envolvem a produção desses produtos. Deve-se atribuir a cada consumidor uma parte dessa responsabilidade. Peter Singer. Sofrimento é sofrimento e assassinato é assassinato. E quanto mais em defesa das vítimas, mais horrível o crime. Damien Mander, fundador da IAF, International Anti-Poaching Foundation, Fundação Internacional contra a Caça Furtiva. Serviu como franco-atirador e mergulhador ao exército, supervisionou uma academia especial de formação de cadetes com mais de 700 homens. Atualmente mantém um exército capacitado para a proteção da vida selvagem no sul da África. Esse cara tem uma palestra bem interessante
Assim, essa frase pode ficar meio estranha, assim, mas no contexto da palestra dele fica muito bacana de se ouvir, de se entender a mensagem que ele quer passar. Confiram a palestra dele depois. Os animais são as vítimas mais indefesas do mundo. Henry Spira, defensor dos direitos dos animais. Não haverá justiça enquanto o homem empunhar uma faca ou uma arma e destruir aqueles que são mais fracos que ele. Isaac Singer. Por mais que Hermann tivesse testemunhado o abate de animais e peixes, ele sempre tinha o mesmo pensamento no seu comportamento em relação aos animais. Todos os homens são nazistas. A presunção com a qual o homem pode fazer o que quiser com outras espécies exemplifica as teorias racistas mais extremas, a lei do mais forte. Isaac Singer. Mantendo a carne fora do cardápio, criaremos a próxima geração como vegetarianos que comem bem, permanecem saudáveis e se preocupam com o meio ambiente. Haveria lição melhor e mais positiva para ensinar nossos filhos? Sarah Lewis. Nenhuma afirmação de que é aceitável continuar a explorar não-humanos, por mais humanitariamente que o façamos, constitui progresso. Gary Francione. Eu sou vegano porque eu não acho certo maltratar ou explorar animais de qualquer forma. Fábio Chaves, fundador e infoativista do portal Vistas. Eu sou vegano porque eu compreendo que eu sou parte de um todo e não estou acima deste todo. E também porque eu compreendo que eu sou parte do problema, mas também sou parte da solução. Jorge Guimarães, nutricionista e ativista vegano. Os animais não humanos têm o direito moral fundamental de não serem tratados como propriedade ou recurso dos humanos. Gary Francione. A arma mais violenta na Terra é a faca de cozinha. Gandhi. A crueldade com a qual os animais mortos para alimentos são tratados brutaliza o caráter humano, tornando-o igualmente indiferente ao sofrimento das pessoas e ao sofrimento dos animais. Plutarco. É absurdo pensar que uma sociedade que oprime animais será capaz de se tornar uma sociedade que não oprime pessoas. Brian A. Dominic. O argumento de que os animais, apenas por sê-los, estão na categoria de coisas, não se sustenta por si só, já que se baseia em um dogma puro e simples, não raro de origem metafísica, como a maioria dos dogmas. Basta lembrar que, há não muito tempo, pessoas negras também eram vistas como coisas e comercializadas livremente, com o aval da lei. Eduardo Pérez Oliveira, juiz de direito, em artigo publicado na revista jurídica Consulex. Em nossas relações com o reino animal, surge um dever que todas as mentes pensantes e compassivas deveriam reconhecer, o de que, como somos mais fortes mentalmente que os animais, devemos ou deveríamos ser seus guardiões e ajudar-lhes, não seus tiranos e opressores. Não temos o direito de causar-lhes sofrimento e terror só para a gratificação do paladar, um luxo a mais em nossa vida. Anne Besant, ativista pelos direitos das mulheres, causas humanitárias, presidente da Sociedade Teosófica. Ainda que todos os lobos e abutres da terra se unissem para convencer-me das vantagens da carne, não deixarei de ver o seu consumo como crime. Porfírio. Eu sei que muitos de vocês são criados em famílias onde a carne, o frango e o peixe são normais, de rotina. Você foi condicionado a partir de seu próprio nascimento de pensar que Deus criou todos esses animais para que você os coma. E eu não sei por que ele te criou, para que os animais possam comê-lo? Oxo. Tem direitos os animais? Sem dúvida, se é que os têm os seres humanos. Henry Salt. Não importa se os animais são incapazes ou não de pensar. O que importa é que são capazes de sofrer. Jeremy Bentham. Se você não agir, você tolera. Se você não luta, você não ganha. E se você não ganha, você é responsável pela morte e pelo sofrimento
que vai aumentar e aumentar. Barry Horner. As pessoas normalmente dizem que humanos sempre comeram animais, como uma justificativa para continuar com a prática. De acordo com essa lógica, não deveríamos tentar prevenir pessoas de assassinarem umas às outras, já que isso também ocorre desde o princípio dos tempos. Isaac Singer. A única coisa que distingue o bebê do animal aos olhos dos que alegam ter ele direito à vida é ele ser biologicamente um membro da espécie Homo sapiens, ao passo que os chimpanzés, os cães, os porcos não são. Mas usar essa diferença como base para conceder direito à vida ao bebê e não aos outros animais é, naturalmente, puro especismo. É exatamente esse tipo de diferença arbitrária que o racista mais grosseiro e declarado usa na tentativa de justificar a discriminação racial. Peter Singer. Nas refeições de negócios, às vezes me olham de forma estranha, embora ninguém me julgue. Bistone, cofundador do Twitter, vegano. Defendo que, quanto mais indefesa está uma criatura, mais direito ela tem de que o homem a proteja da crueldade do homem. Gandhi. Queremos simplesmente que eles, os animais não humanos, sejam tratados como seres independentes e sencientes que são, e não como um meio para os fins dos animais humanos. Peter Singer. O polvo é os animais. Todos esses é os animais. Peixe é os animais. Polvo é os animais. Gainha é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. Então, quando a gente come os animais, eles morrem. Por quê? Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé, feliz. Esses animais têm que cuidar deles, não comer. Luiz Antônio, 3 anos. Sua argumentação já foi vista de vezes no YouTube em pelo menos 7 línguas e recebeu elogios até de Ellen DeGeneres, uma das mais influentes apresentadoras do Zelwa. Um brasileirinho que nos enche de orgulho. Um dia me dei conta que eu não amava todos os animais, amava apenas cães e gatos. Foi então que percebi o meu grande erro e parei de comer carne. Agora sim, posso dizer que eu amo e respeito todos os animais. Suzana, vegetariana e protetora dos animais. Então é isso, pessoal. Dê uma olhada aí na descrição para mais detalhes. Fico por aqui e aguarde os próximos vídeos. Vem muita coisa ainda por aí. Então, até mais!